Fala, torcedor do Verdão, uma excelente sexta-feira para a torcida palmeirense, principalmente com relação ao mercado da bola, onde o Palmeiras bateu o martelo com relação à contratação do zagueiro Barbosa ex-Botafogo. Inclusive, o Verdão já fez o pagamento da primeira parcela, viu? Já caiu na conta aí do time carioca e o jogador já realizou até exames médicos e essa contratação não inviabiliza a contratação também do Nino, viu? Jogador ele duzente, que provavelmente vai estar no Verdão após a Copa do Mundo. Eu separei aqui um corte da programação, deixe o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. Neste fim de semana tem mais Campeonato Brasileiro, tem Remo e Palmeiras, jogo domingo, 4 da tarde, lá no Mangueirão. Nossa amiga aqui do Superchat, Rosângela, já fez o convite para o PVC, para comer uma caldeirada de filhote. Esse jogo, se você não estiver lá, infelizmente, não comer a caldeirada de filhote da Rosângela, se assiste na GTV, Globo e Premiere. O jogo a gente não sabe se é bom, mas a caldeirada é excelente, mas com o PVC certeza recusou o convite, viu? Eu não recusei, eu só disse que eu não vou ter Belém. Eu adoro Belém, eu sou louco por Belém. Eu Belém o tempo inteiro. PVC, e esse Verdão, hein, que vai a campo contra o Remo, o que dá pra esperar desse Palmeiras? Uns dias de descanso entre os jogos. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado e jogar domingo. O Abel tá descansando pouco o time. Nessa semana não dá para não é que não dá para reclamar, porque são 18 jogos entre abril e maio, mas são para todo mundo. São 18 jogos para todo mundo, 9 em abril, 9 em maio, para todo mundo que está jogando Libertadores e Copa Sul-Americana. E agora, se o intervalo entre os jogos era o problema que ele alegava, não tem mais também, né? Agora um intervalo, jogou terça-feira, são quase 5 dias até domingo. Mas eu acho que tem uma outra coisa também. Nesse intervalo que ele reclamou, o time não perdeu. O time empatou 2 jogos, o time está invicto a 14 jogos. A maior invencibilidade do Brasil nesse momento é do Palmeiras. São 14 jogos sem perder. De todos os times da Série A, é o que o time está há mais tempo sem perder. Não perdeu, também descansou pouco. Mas também descansou pouco porque ele também descansou pouco os jogadores, o que deu certo porque não foi derrotado. Aí, ó, a minutagem do Palmeiras entre abril e maio de cada jogador, né? Então a gente tá vendo aí do elenco todo. Carlos Miguel, goleiro, jogando mais, 990 minutos. Com 23. O Vitor Roque menos, obviamente, porque se lesionou. E o Paulinho, né, voltando aí aos poucos, então, aos poucos ganhando mais oportunidades. Jogou mais que o Vitor Roque. Você vê, né? O dobro. O Paulinho jogou o dobro do Vitor Roque. 18 minutos a 9. Quem foi o outro que jogou 9 minutos? O Benedetti. O Benedetti. Mas o time tem um elenco de 28 jogadores, jogaram 23. Luiz Pacheco tá aí, né? Tá. Luiz Pacheco tá ali, jogou 16 minutos. Então, assim, você tem uma base de Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Arthur, porque o Piquerez está fora machucado, Marlon Freitas e Andréas Pereira, Alan, Sousa, Flaco e Arias, que são os únicos que jogaram mais de 600 minutos. E o time teve 990 minutos para jogar nesses 11 jogos. Só os 11 titulares. Quem jogou menos foi o Arthur, que não é titular. O Arthur é o titular da ausência do Piquerez. Então, você está vendo que 10 jogadores não são castigados, são os 10 confiáveis do Abel, que reforçam o cansaço. Mas se eu tirar os 10 e colocar outros para jogar mais minutos, eu vou perder consistência? Não sei. O fato é que, assim, o time cansa mais porque os que jogam são sempre os mesmos. Já sabe que terá, dentro do próprio elenco, reforços importantes para o segundo semestre, depois da Copa do Mundo, que aí é um Paulinho que volta a jogar pouco a pouco, neste momento, mas ficará cada vez mais disponível, evidentemente. Depois Vitor Roque, Piquerez, Barbosa contratado. Então o Palmeiras já sabe que terá reforços muito importantes assim que voltar da Copa do Mundo. Vamos fazer reunião de pauta ao vivo? Não, daqui a pouco. Vamos falar do Santos? Puxa. O que você quer fazer? PVC, eu ia elogiar o André Lucena, que eu falei pra ele que a gente fazer por ordem de número. Ele falou, não, vamos fazer por posição que vai ficar mais legal. Ficou mesmo, que ficou bom. Ficou o gráfico. Ficou bom aqui. isso. Ficou bom. Aí, não é uma reunião de pauta, é um elogio. O nosso chefe André Lucena sempre mandando muito bem.
Bom, tem muita gente perguntando do Barbosa. Vamos antecipar um pouco o Barbosa. A gente deixa a projeção do jogo contra o Remo, inclusive com os palpites das criaturas aqui, para mais para frente. Barbosa, tem chance do negócio melar? Eu aprendi nessa vida, né, que enquanto não está assinado, às vezes até está assinado, os caras não vêm, né? Vocês se lembram do Martin Lúcio? Eu me lembro, não esqueço não, tá? Então, cara, como é que tá a situação do Barbosa, o Botafogo, a situação de insolvência que vive o Botafogo? Muita gente pede o Danilo também. Danilo joga demais, eu queria também, mas o Danilo vem com bons olhos, pelo que eu sei, o Palmeiras e o Brasil, mas se ele for para a Copa do Mundo, quem é que segura ele aqui, né? 40 milhões de euros é o que o Botafogo está cheirando no negócio. É muito dinheiro, não dá não. Fala aí, Latif, me conta. Massa. Primeiro eu acho importante a gente falar sobre essa questão do Danilo, né? É um atleta que sempre aparece no radar, que o Palmeiras diz que sempre interessou desde o momento que ele partiu, mas sendo bem sincero, Massa, é muito baixa a chance do Danilo voltar para o Palmeiras. Eu vejo essa situação muito similar com a do Gabriel Jesus, que é um atleta que tem muita identificação com o clube, fala que ama, fala que um dia o sonho é voltar, mas isso não vai acontecer. E apesar da tentativa do Palmeiras na última janela, acho que foi só... Sabe aquela consulta quando você sabe que não vai comprar? Você só pergunta qual é que vai ser, quais são as condições, e aí o Botafogo respondeu que o Danilo não está à venda. Por 40 milhões é impossível para o Palmeiras, e apesar de essa história de Danilo prefere ficar no Palmeiras, se ficar no Brasil prefere ir para o Palmeiras, é um cenário muito difícil, porque o Danilo convocado, ele vai ser vendido para a Europa, o staff do jogador quer que ele volte para a Europa e que ele esteja um time de primeira prateleira do futebol europeu, porque quando o Danilo foi para lá, ele foi para o Nottingham Forest, teve uma lesão e acabou não conseguindo ter uma sequência. Então o plano do Danilo está bem longe do Palmeiras. Hoje o plano dele é voltar para a Europa, e essa convocação para a Copa pode certificar de que isso vai acontecer, e o Botafogo vai ganhar mais dinheiro, né? É muito mais interessante vender para a Europa do que negociar com um rival direto. E sobre o Barbosa, né, que outra questão que tem pegado, o Palmeiras está muito tranquilo em relação a esse acordo. A informação que eu tenho é que não existe a possibilidade do negócio melar. Eu até li que o Palmeiras temia a história do Claudinho, né, que também tinha um aceno muito positivo, mas acabou não dando certo. Mas a informação que eu tenho é que o Barbosa será reforço do Palmeiras. O Botafogo já dá esse acordo como certo há quase um mês, né? Desde que começou a especular, o Botafogo já considerava essa venda concretizada, usa esse valor da venda do Barbosa como justificativa na justiça para pagar salários, então não tem nenhum grande mistério. A informação que eu tenho é que o Barbosa vai ser jogador do Palmeiras na próxima janela, e ainda tem chão, viu? O torcedor do Palmeiras sofre por antecedência. O Barbosa tem jogo para fazer no Botafogo, e é mais a ansiedade do torcedor, porque entre Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Barbosa tá tudo certo. Muito bem, aproveito para te perguntar, Olavieri, e o Nino, vem junto ou parou? Olha, eu já falei, eu tenho conto pro Latif, conto para você faz um tempo, todas as vezes que eu converso sobre, e eu ouvi desde dá para dar até a data, na festa do Campeonato Paulista, eu encontrei uma pessoa, como dizem por aí, uma pessoa do Palmeiras, uma pessoa ligada à diretoria do Palmeiras, um pouco mais mamada, e essa pessoa falou, não, o Nino já tá praticamente certo e tal. Mas falei, mas assinou? Não assinou, então não adianta, né? Tem que assinar. Aí de lá pra cá eu tenho conversado, o Palmeiras tem mantido conversas com o Nino. Quando o Palmeiras acertou com o Barbosa, eu perguntei se o Nino já era. E não, vamos continuar conversando com o Nino, ainda queremos o Nino. Eles consideram que é uma negociação difícil muito por conta do pedido do Zenit, né? Time russo não sei exatamente quanto vai pedir, mas o Palmeiras tem ali um entendimento com o Nino de quanto que ele quer ganhar, de qual seria o projeto, tempo de contrato, essas coisas, para poder desenrolar. A gente tem que esperar o Russão terminar, para o Palmeiras poder dar uma avançada, e aí a galera fica muito ansiosa, né? Muito...
Só vai abrir a janela depois da Copa. Então, calma, tá tudo certo, vai saber o que vai acontecer até lá, se de repente o Nino se machuca, se o Nino tem proposta de outro time da Europa. Nesse meio do caminho, o Palmeiras está de olho, mantendo conversas, mantendo aquele flerte diário, aquele flerte semanal, para quando chegar a hora do vamos ver se o Nino topa finalmente sentar na mesa com o Palmeiras para abrir uma boa garrafa de vinho. Muito bem, de folga não, né? O time volta a trabalhar amanhã e tal, mas domingo tem o Remo, às 4 da tarde, vai chover, vai estar quente, porque Belém é maravilhosa. Como eu queria ir nesse jogo, cara, queria ficar lá em Belém um tempão. Um dia eu vou chegar lá, só vou fazer isso, só vou atrás do Palmeiras. Onde o Palmeiras vai, eu vou. Mas vai demorar. Enfim, meus amigos, eu pergunto a você, Flávio Latifi, cheirando o time é muito cedo ainda, hoje é quarta-feira ainda, mas vamos lá. Pelo critério de poupa aqui, joga mais, joga menos, né? Como é que está a situação do time, do elenco? Esses 13, 14 jogadores que o Palmeiras tem. Faltou falar, hein? Gostei da entrada do Paulinho. Acho que precisava entrar, mesmo que pouco, né? O cara entrou e jogou lá 8, 9 minutos. Ele precisa voltar. Você vê perspectiva dele, quem sabe, entrar aos 15 do segundo tempo, o jogo de domingo? E o Abel Ferreira vira e fala assim também: vocês não precisam saber de mais nada, que sou eu, a direção e o departamento médico e o jogador. Cara, não é eu, cara. Tudo bem, eu não preciso saber de nada mesmo, mas é o torcedor do Palmeiras, né, que fica ansioso. Fala, Latifi, você que é o nosso cão perdigueiro. Pois é, Massa. O Paulinho, ele jogou nesses 2 jogos cerca de 20 minutos, né? Só que o Palmeiras, ele tem esse trabalho de minutagem, né? Igual aquele pré-mundial que fez no ano passado. E o Palmeiras vai escolher os jogos que o Paulinho vai jogar. Então, se o jogo contra o Remo, no segundo tempo, se desenhar um jogo tranquilo, Palmeiras com uma vantagem de 2-0 no placar, pode ser que o Paulinho entre para ter mais ritmo de jogo. Agora, se é um jogo que está muito pegado, que tem um desgaste mais elevado, o Paulinho não vai ser utilizado. E aí, por exemplo, olhando para o calendário do Palmeiras, dia 13, né, na semana que vem, tem um jogo de volta contra a Jacuipense, né, no Estádio do Café em Londrina. Então, olhando para esse cenário, é um jogo onde o Paulinho poderia atuar por mais minutos, né? Então não imagino ele jogando muito mais do que 15 contra o Remo no final de semana. Eu estava preparando um material para o jogo contra o Remo, e vocês sabem quando foi o último jogo entre Palmeiras e Remo? Não faço a menor ideia. 2020... Cortou seu áudio, fala de novo. 2003, na Série B. Palmeiras perdeu de 2-1 de virada. Outras épocas, né? Outras épocas. Não brinca. Dá pra dizer que o Palmeiras não ganha do Remo há 23 anos, então. Exatamente. Perfeito. Quero a escalação, vai. Chora, Latifi, vai. Pera aí que tá abrindo aqui, porque eu escrevi há pouco tempo, mas eu vou dar a escalação. Vamos lá. Estão preparados? É chocante. Eu vou falar aqui. Marcos, Baiano. Não, Baiano não estava em 2003. Correia, Alceu, Leonardo e Lúcio formam a linha de defesa. No meio, Fábio Gomes, Magrão, Adãozinho e Pedrinho. E no ataque, Thiago Gentil e Anselmo. Muita coisa mudou. Nossa senhora. Olha, vocês que falam que o GFT é bagre, dá uma olhada para esse time aí, cara. Mamãe. Nossa senhora, isso é a Bagrilândia, né? Como tinha jogador ruim em Palmeiras, hein? Que tristeza, rapaz. Isso é um cardume de bagres. Olha, vou contar para vocês, hein? Muito bem, águas passadas. Danilo Lavieri, Palmeiras e Remo, Remo e Palmeiras lá no Mangueirão vai ser o jogo. Palpite para você, prognóstico, vai.
Vai ser outro 2-0, Massa, para o Palmeiras. O Palmeiras vai conseguir abrir o placar no começo do jogo, naquela pressão de 20 minutos que o Palmeiras sempre faz. Vai dar uma acalmada, vai sofrer um aperto ou outro do Remo, e depois no segundo tempo, ali no meio do segundo tempo, faz o 2-0, fica mais tranquilo, e aí pode terminar o domingo secando o Flamengo, que encara o Grêmio às 7h30. Então, vamos ver como vai ser, mas acho que esse é meu palpite aí, outra vitória por 2-0, para acalmar o torcedor e principalmente para quebrar um jejum de 23 anos. Latif, e você, meu caro? 3-1 Palmeiras. Vai ser o jogo. E assim, Massa, o Remo é um time que tem complicado a vida, né, de alguns times. O Bahia mesmo, né, não sei se vocês lembram, nesse Brasileirão, foi lá, tomou um 5-1, então é um jogo complicado, né, que o gramado provavelmente vai estar pesado, então o Palmeiras tem que entrar com seriedade para conquistar mais 3 pontos, e como o Danilo falou, é uma rodada muito importante, porque o Flamengo tem um jogo muito duro fora, né? E só corrigindo, foi 4-1 pro Remo, então não é essa facilidade toda esse jogo do Palmeiras no fim de semana. Muito bem, perfeito. Olha aqui, ó, para a gente encerrar, para buscar a interatividade do povo, eu quero que vocês escolham os 3 maiores jogadores da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O critério é livre e não precisa ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Os 3 maiores, você tem que escolher 3, tá bom? Você está no avião, tem 4 paraquedas, tem que escolher os 3 para cair com você. Ou então você doa o seu paraquedas. Para escolher 4, não. São 3, tá bom? Ah, mas do que eu vi, do que eu não vi, não interessa. Você que olha para a história do Palmeiras, escolha 3. Flávio Latif, tô achando que deu aquela queimada aí, né? Me fala, vai. Começa com Danilo. Danilo Lavieri. Peguei ele. Eu vou usar o critério dos que eu vi jogar, para ficar mais claro. Tá bom. Vou de Marcos, Dudu e... Nossa. Marcos, Dudu e... Gustavo Gomes. Muito bem. Flávio Latif. Não cola, hein? Gomes, Veiga... Hendrick. Nossa Muito bem, senhora, perfeito. eu vou embora. Ainda bem que tá acabando. Eu vou... Os meus 3 são... O critério é meu, Danilo. O critério é meu. Não? Se preparem que nas lives do Palmeiras teremos essa surpresinha no final. Massa, Emerson Leão, Luiz Chevrolet Pereira e Ademir da Guia, que flanava em campo. Obrigado, Flávio Latif. Valeu, Danilo Lavieri. Um abraço para vocês, hein? Tchau. Obrigado por você que está conosco, deixou o seu like, participou com a gente. Um grande abraço. É certo que estaremos aqui de volta na quarta-feira. Muito obrigado. Valeu, sociedade. Boa tarde, Palmeiras. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação onde a mídia fez uma análise completa e também uma grande atualização do mercado da bola do Verdão dessa sexta-feira, que, como a gente pode acompanhar, está fervendo com excelentes notícias. Isso porque o Palmeiras bateu o martelo com relação à contratação aí do Barbosa, excelente zagueiro ali do Botafogo. Palmeiras, inclusive, já fez até o pagamento da primeira parcela aí do jogador. Palmeiras que fez um parcelamento aí da compra do Barbosa em 4 vezes. Palmeiras vai pagar 2 parcelas esse ano e 2 parcelas em 2027. A primeira parcela já está na conta do time carioca, inclusive ele já realizou até exames médicos aí para ser jogador do Verdão. Torcedor, vai ser uma grande contratação, na minha opinião, vai brigar ali por uma titularidade no time do Palmeiras.
Eu, pessoalmente, considero que ele tem mais futebol ali do que o Murilo, viu? Vai fazer uma dupla de zaga ali com o Gomes, né? Que é um excelente jogador também. Palmeiras, torcedor, vai ter uma das melhores zagas aí do Brasil, com certeza. Ainda mais se vir o Nino depois ali da Copa do Mundo. Inclusive, uma informação muito importante que a gente acompanhou aí na programação é que essa grande contratação aí do Barbosa pelo Palmeiras não vai inviabilizar a contratação do Nino pelo Palmeiras aí no segundo semestre, viu, torcedor? É isso mesmo. O Palmeiras está com negociações muito avançadas com o Nino. Faz tempo, né? Praticamente ali desde o começo do ano, entre o Palmeiras e o jogador já está tudo acertado, inclusive salários e os números aí dos salários. O Palmeiras está muito bem aí nessa contratação. Eu tenho certeza que se vir o Nino, Barbosa, o Gomes, o Murilo e também, né, torcedor, a gente tem ali o Bruno Fux e também o Benedetti. Palmeiras vai estar muito bem servido ali na sua zaga. Palmeiras que tinha um déficit muito grande ali de zagueiros no começo da temporada. Se contratar o Nino e o Barbosa já está contratado praticamente, né? O Nino também. Aí sim, torcedor, Palmeiras vai ficar um dos melhores elencos do Brasil, disparadamente. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para essa contratação aí do Palmeiras, do Barbosa e também o Nino? Você acha que o Nino e o Barbosa poderiam ali ser titulares da zaga do Verdão ou o Gomes não perde lugar de jeito nenhum? Na minha opinião, torcedor, o Gomes é titularíssimo, viu? Mesmo se vir o Barbosa e também o Nino. Isso porque o Gomes, na minha opinião, é mais zagueiro do que esses dois, mas ele ali formando dupla com o Nino ou então com o Barbosa, o Palmeiras vai ter uma das melhores zagas do Brasil, disparadamente. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.